Neste exercício, pedem-nos para considerar todas as palavras de 8 letras com ou sem significado que se podem formar ordenando as letras da palavra resolver. Escolhendo ao acaso uma dessas palavras, determine na forma de fração irredutível a probabilidade de a primeira e da última letra dessa palavra, e no caso da linha A, terão de ser a letra R. Então vamos lá, aqui pensar um bocadinho no problema. Primeiro que tudo, retirando aqui alguns dados, nós temos estas letras todas, mas há aqui repetidas, não é? Portanto, vamos pôr aqui, temos um R, outro R, depois temos o E, existe um outro E, e finalmente sobra-nos o S, o O, o L e o V. Portanto, temos algumas repetidas, é preciso ter atenção a isto. Mais, vamos calcular probabilidades, portanto, vamos começar aqui pelos casos possíveis primeiro, isto para a linha A. Então, começando com o número de casos possíveis, de quantas formas é que nós conseguimos dispor as 8 letras? Se fossem todas diferentes, nós poderíamos fazê-lo simplesmente com 8 fatorial, não é? 8 elementos diferentes em 8 posições, contava-se desta forma. Mas, como há repetidos, nós temos até duas estratégias habituais. Uma delas é considerar que são todos diferentes, como eu aqui fiz, mas agora temos de compensar dividindo pelos repetidos. Portanto, há 2 R's, vamos dividir por 2 fatorial, há 2 E's e, portanto, vamos dividir por 2 fatorial. Desta forma, nós compensamos as trocas que foram feitas entre, por exemplo, os R's, considerando-os como casos diferentes quando nós não o queríamos. Okay? Então, este seria um processo e isto vai nos levar para 10.080 casos possíveis. Vamos fazer por um segundo processo, ainda aos casos possíveis, que é usando as combinações. Nós podemos pensar, vamos pôr aqui, podemos pensar nos lugares para as letras, são 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora é como se fôssemos arrumando as letras à medida que vamos avançando. Portanto, vamos, por exemplo, colocar os R's primeiro, mas os R's são 2 elementos iguais e, por isso, eu quero 2 posições para 2 elementos iguais a partir daquelas 8 disponíveis. Então vou fazer combinações de 8, 2 a 2, porque são elementos iguais. De seguida, por exemplo, poderia arrumar os E's. Vou pôr, por exemplo, um aqui e outro aqui. Então, que posições disponíveis é que existiam no momento em que fui colocar os E's? Tínhamos 6 para colocar ali 2 elementos iguais e, portanto, novamente as combinações. Finalmente, temos os restantes elementos, que são as letras que são todas diferentes. São 4 letras diferentes em 4 posições e, por isso, será 4 fatorial. Não é? Por exemplo, para arrumar aqui o S, o O, o L e o V. Portanto, isto é para os casos possíveis. Isto iria dar na mesma os 10.080. Agora para os favoráveis. O que é que nós queremos aqui com esta probabilidade? Queremos que a primeira e a última letra sejam R. Portanto, vamos colocar aqui os tracinhos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fixar os R's. E agora, o que é que nós temos para distribuir? Temos 2 E's. Eu vou colocá-los, por exemplo, aqui e aqui. E temos as restantes letras que são diferentes, portanto, o S, o O, o L e o V. De início, quando nós estamos a tentar perceber o problema, é útil escrever alguns casos, ver como é que vamos distribuir aqui as coisas. E, neste caso, vemos o quê? Que os R's estão fixos, tudo bem, vamos olhar para o centro, para estas 6 posições, mas há aqui também 2 repetidos. Portanto, temos que ter isso em atenção, vamos contar, trocamos os elementos todos, agora ou por um processo ou por outro, como vimos há pouco. Podemos fazer, por exemplo, pondo todos a trocar, os centrais, que são 6. Temos 6 fatorial. E, como há 2 repetidos, vamos dividir por 2 fatorial para compensar. Ou então, se quiserem, com as combinações, vamos aos 6 lugares selecionar 2 para elementos iguais, que eram os 2 E's, e depois pomos os 4 elementos diferentes a trocar em 4 posições. Seja como for, isto deverá dar os 360. Os casos favoráveis.
Agora é calcular a probabilidade e, portanto, aplicando a regra de Laplace, número de casos favoráveis 360 sobre número de casos possíveis 10.080 e fração irredutível, isto iria dar 1 sobre 28. E está feito. Agora, no B, nós queremos a probabilidade da primeira e última letra da palavra serem diferentes. Vamos representar aqui a situação. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para serem diferentes, isto seria uma certa letra, vou chamar L1, e aqui seria uma outra letra L2, que tinham de ser diferentes. Agora, o que é que acontece? Se nós tentarmos ir pelo caminho, digamos, direto, contar mesmo aquilo que nos é pedido, vemos rapidamente que isto começa a complicar. Não é? Eu posso ter aqui, por exemplo, um R e um E, o que faz com que depois, nesta zona central, eu vá ter só letras diferentes, e isso é contado de uma certa forma. Mas se eu tiver, por exemplo, uma letra que não seja nem o R nem o E, imaginando, por exemplo, o L e o V nas pontas, o que é que vai acontecer? Na parte central eu vou ter agora letras iguais. Vou ter os dois E's e vou ter os dois R's. O que significa que vou contar isto de maneira diferente na parte central. Mas ainda há mais casos. E, portanto, o exercício começa a complicar-se um bocadinho se formos pelo caminho direto. E quando nós vemos isto, normalmente qual é a alternativa? Procurar a estratégia do contrário. Então, em vez de contarmos aquilo que nos é pedido, vamos antes contar. Então, e se tivéssemos letras iguais nas pontas? Vamos lá fazer isso. E o que é que nós vemos? Podemos usar os R's ou os E's, não é? Então, vamos contar um desses casos. Aqui, por exemplo, se tivermos os R's, não é? Nas pontas. Então, isto até já foi contado atrás. É a linha anterior. Portanto, nós vimos que havia, então aqui na parte central, havia aqui 6 fatorial, isto para os casos possíveis, desculpem, favoráveis, o número de casos favoráveis para esta situação, 6 fatorial, trocávamos os elementos todos, mas como há aqui 2 E's pelo meio, vamos ter que compensar fazendo 2 fatorial aqui em baixo. Isto dava-nos 360 casos. Agora, nós temos que ver os casos em que temos letras iguais, que são R's, e os casos em que são E's. E isso significa que iremos duplicar, não há razão para dar diferente, não é? Só trocar aqui as posições entre os R's e os E's, e vamos ter 2 vezes 360 casos favoráveis para que as letras sejam iguais nas pontas. Portanto, isto seriam 720. Então, a probabilidade, vamos colocar aqui, de termos uma sequência com letras iguais nas pontas seria 720 sobre os casos possíveis que já tínhamos antes, que eram os 10.080. Portanto, isto seria a probabilidade de as letras, eu vou chamar as letras nas pontas, para simplificar, serem iguais. Agora, isto não é o que nós queremos, não é? Nós queremos exatamente o contrário. Queremos que as letras sejam diferentes. E por isso, vamos agora, aqui deste lado, indicar que a probabilidade que nós queremos será então 1 menos esta. Menos 720 sobre os 10.080. E isto, feitas as contas, vai nos dar então 13 sobre 14. Portanto, está aqui um ótimo exemplo de como as coisas às vezes podem ficar mais simples usando a estratégia do contrário e, portanto, é uma questão de opção. Conforme vamos avançando, vemos isto se calhar por este caminho está a ser bastante complicado, talvez o contrário me vá ajudar. É uma ideia a utilizar, ok? Está feito.